Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amém. Olha só, o Iraque é um país que a mídia mundial tem se referido muito ao Iraque. Quero trazer alguns dados aqui do Iraque para você. Apesar de grande área do país que se encontra sob controle do Estado Islâmico e a situação parecer instável, ainda existe uma luz. Há 2 milênios o cristianismo se formou no Iraque e tradicionalmente cristãos vivem em cidades como Bagdá, Mossul, mas há cerca de uma década a perseguição aos cristãos iraquianos tem crescido, e após os conflitos na região, principalmente na Síria, a extinção de cristãos no país é um tema muito discutido. O Iraque é dividido em duas partes: a região curda e o restante da maioria árabe. Curdos e árabes têm suas próprias culturas, idiomas e religiões e crenças, e a maior parte dos recursos do país vem do petróleo encontrado perto de Mossul, que são zonas de fronteiras entre as regiões curda e árabe. No país, essas regiões são consideradas as mais violentas e onde os cristãos são capturados e ficam no fogo cruzado de duas batalhas diferentes. Uma em que o país curdo luta por sua autonomia e outra para uma limpeza religiosa do Iraque, realizada por grupos extremistas islâmicos. Muitas notícias do site Portas Abertas alertam sobre o que aconteceu no ano de 2015 naquela região, juntamente com a Síria. O Iraque chama a atenção dos cristãos livres para que orem e contribuam com as pessoas que, apesar da perseguição, do risco de morte, preferem ficar em seus países e servir a Jesus em todo o tempo. O governo iraquiano investiga situações dos cristãos. Já em seu segundo ano, e com o agravamento da perseguição, também a Síria acompanha e mantém a igreja viva no Iraque. A Síria torna-se permanente e dando aos cristãos brasileiros a oportunidade de ajudar a igreja perseguida no Oriente Médio. Os projetos de ajuda socioeconômica na região crescem em média 53%. 189.665 refugiados foram beneficiados com a distribuição de alimentos, roupas e aquecedores e medicamento. Um rápido dado aqui sobre o Iraque, que apesar de toda a perseguição que existe no Iraque, apesar do fogo cruzado entre dois interesses dentro daquela nação, ainda existe missionários lá pregando a palavra de Deus. Apesar do risco de morte, ainda existe pessoas lá falando da palavra de Deus. O Estado Islâmico tem divulgado vídeos e mais vídeos nas redes sociais, onde cristãos são decapitados simplesmente porque pregam a palavra de Deus. Amém? Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo a nós: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias.
Há uma coisa interessante nisso aqui. O modelo de Jesus para se pregar o Evangelho é que a igreja vá. A determinação de Jesus na grande comissão é que a igreja vá por todas as nações, pregando o Evangelho a todos. Aqueles que creem, forem batizados, serão salvos. Os que não creem, serão condenados. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, e aí acontecerão coisas incríveis. Qual o papel da igreja atualmente? O papel da igreja é o papel de ir e falar da palavra de Deus. Criou-se uma cultura de uma igreja dentro de paredes, e essa igreja se tornou ineficiente, sem nenhuma eficiência, porque o desejo de Jesus e o exemplo de Jesus é de uma igreja que percorra, de uma igreja que caminha, de uma igreja que ande, de uma igreja que vá aonde estão os problemas, e não de uma igreja que ore para que Deus esteja enviando pessoas. A oração da igreja pode ser para Deus enviar, mas o mandamento de Jesus é orar para que Deus levante pessoas para ir. Não é o venha a nós, é o vosso reino. Como sair desse comodismo e entender a importância de falar a palavra de Deus às pessoas? Como sair da zona de conforto e entender que no seu trabalho você pode fazer dele um campo missionário? Que na escola que você estuda ou na faculdade você pode fazer daquele lugar um campo missionário? Como entender que tem pessoas ao seu lado que estão desesperadas por falta de uma simples palavra ministrada ao coração dela? Quando iremos entender esse papel importante de nos tornarmos pessoas que conseguem compreender o chamado de Deus em nossas vidas? Qual o papel seu como igreja? Qual o papel nosso como igreja? O que nós podemos fazer para irmos adiante com a propagação do Evangelho? Agora a coisa fica legal aqui, porque eu acho muito bom esse texto aqui, porque a Bíblia diz que Jesus, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino. O Evangelho do reino, ele é diferente do Evangelho de uma denominação. O Evangelho de uma denominação, ele quer somente para si. O Evangelho do reino, ele quer pessoas salvas. E o que nós temos agora que fazer não é pregarmos um Evangelho para Iceia, ou para presbiteriano, ou para Deus é amor, ou seja lá para quem quer que seja. É um Evangelho que manifesta o reino de Deus às pessoas. Não é a questão em qual igreja ou qual denominação essas pessoas vão congregar, mas é o quanto da manifestação de Deus vai haver na vida dessas pessoas. O quanto da graça de Deus vai estar na vida dessas pessoas. E às vezes esse equívoco em nós limita a transformação das pessoas, limita a transformação de vidas, limita o arrependimento de pecados na vida dessas pessoas, porque nós estabelecemos limites denominacionais. E Jesus, ele não prega um evangelho de uma denominação, mas ele prega um evangelho que transforma o homem e deixa ele livre para escolher aonde ele quer servir ao Senhor ou aonde ele quer congregar. A maior preocupação da igreja agora não é o evangelho denominacional, mas é o evangelho do reino. É o evangelho que manifesta a graça de Deus sobre a vida das pessoas, entendendo que uma pessoa transformada pela palavra de Deus é uma pessoa a mais dentro do propósito de Deus. E uma pessoa a mais dentro do propósito de Deus, nós os cristãos acreditamos que quando estamos dentro do propósito de Deus, nós podemos e temos o direito de uma eternidade também com Deus. E é nisso aí que faz toda a diferença da eternidade com ou sem Deus.
Então agora nós precisamos entender que nós precisamos percorrer a terra, nós precisamos percorrer os lugares, nós precisamos percorrer os lugares mais distantes e os lugares mais pertos, não pregando o evangelho de uma igreja, mas pregando o evangelho do reino de Deus. Porque essas pessoas, elas vão se arrepender e elas vão ter um encontro com Deus. Jesus ali olha para essas pessoas e o texto sagrado aqui diz que vendo as multidões, compadece-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Nós olhamos para um mundo cansado, sem respostas. O governo não tem uma resposta pelo caos instalado. As autoridades não têm uma resposta. Por mais que eles trabalhem, por mais que eles lutem, por mais que eles se esforçam, ainda não há uma resposta, não há uma resposta para as drogas, não há uma resposta para o alcoolismo, não há uma resposta para a orfandade, não há uma resposta para a violência, não há uma resposta para os homicídios que estão aumentando e crescendo cada dia mais, não há uma resposta para a violência contra a criança ainda. Não há uma resposta. Não há uma resposta para a dor que se estabeleceu sobre a vida das mães que estão enlutadas. Não há uma resposta para os filhos que perderam seus pais. Não há uma resposta para a fome. As autoridades não têm essa resposta. Não há uma resposta para a educação. O governo não tem essa resposta. O ano que vem será um ano de eleições. Os candidatos vão falar a mesma coisa, que vão investir em educação, que vão investir em saúde. Mas passa-se 4 anos depois e eles não investiram. E agora o TCU descobre que nunca houve tanta corrupção em torno de um projeto do governo federal que é a merenda escolar. Une-se empresários e governantes para roubar as crianças. Há poucos dias saiu nos telejornais uma criança em Brasília desmaiou de fome dentro de uma sala de aula. A 20, 30 quilômetros do Palácio do Planalto. E às vezes, amados, nós ficamos parados diante disso, numa inércia total, como se isso não estivesse acontecendo próximo de nós. Jesus então, ele deixa esse modelo de percorrer. E agora o evangelho na televisão, ele vem dizendo que você vai ficar rico, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ter 3, 4 carros de luxo, que você vai ter iates, que você vai ter aviões, que você vai ter mansões. Tá, mas e aí? O evangelho da televisão não diz para você ir às nações. O evangelho da televisão diz que se você der dinheiro na igreja, você vai ficar rico. Mas não diz que esse dinheiro que você dá vai às nações. Não, não vai. Não vai aos povos não alcançados. As estatísticas relacionadas a missões não são divulgadas pelos evangelistas que estão na televisão. A morte dos pastores e dos missionários mundo afora não é divulgada por eles. Qual é o modelo de Jesus? Qual é o modelo de Jesus? O que eu posso fazer para somar com essas pessoas que deixaram tudo para ir pregar o evangelho?
O que eu posso fazer para acreditar junto com essas pessoas que, ainda que tenha um cara lá no Iraque, que eu nunca vou conhecê-lo, mas esse cara, através da minha oração, através da minha vida, ele pode ter um encontro com Jesus Cristo? Ou isso não faz você sentir nada, ou isso não pesa em você, ou você está se lixando para isso. O cara é morto em outro canto da cidade e você está rindo daquela situação e mandando fotos para os seus amigos nos grupos. O sangue está correndo e você está lá, feliz da vida, não aconteceu nada, mas você é cristão e você não sente a dor daquela mãe. É porque você é um cristão estragado, esquisito, que perdeu a noção do que é a palavra de Deus, que perdeu a noção do que é o amor ao próximo. Quando que isso vai mexer conosco? Quando que você vai sentir a dor dessas famílias enlutadas? Porque nós esquecemos o evangelho do reino, esquecemos a manifestação da graça de Deus a nível de reino, e pensamos no nosso próprio ventre, nos tornamos egoístas. A Bíblia diz que Jesus via essas pessoas exaustas, cansadas, desanimadas, frustradas, chateadas. Mas amados, os homens de bem da nossa sociedade que cheira cocaína, os homens de bem da nossa sociedade que fuma maconha, os homens de bem da nossa sociedade que usa crack, alimentam uma violência descontrolada nessa nação. O que nós vemos nessa nação por causa do tráfico de drogas é um absurdo. É esquisito, é desumano, é estranho. Dá para resolver isso? Dá para resolver qualquer coisa. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus não é Senhor do Brasil. Senhor do Brasil é uma imagem que eles estavam pescando e acharam ela no rio Paranaíba. Ela que é instalada como Senhora do Brasil, só que ela não segura as pontas não. O caos é estabelecido. Me desculpa se você crê nisso, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que feliz é a nação, ou bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O problema é estabelecer Jesus como Senhor dessa nação. Teve um prefeito nosso aqui um tempo atrás, ele pegou uma chave da cidade e entregou na mão do rei Momo. Caras, sem ignorância. Você pegar a chave de uma cidade e entregar na mão do rei Momo, que representa uma entidade maligna, que violenta as nossas crianças, os nossos adolescentes. Quando que nós vamos ter peito para posicionar? Quando que nós vamos ter peito para posicionar? Para dizer não, nos seus relacionamentos, eu não compactuo com isso. E acabou. Eu já disse para uns 4 ou 5 prefeitos aqui da região: cara, nós não compactuamos com esses negócios que vocês fazem. Nós não compactuamos com esse negócio de gastar dinheiro público com essas festas carnais do inferno. Nós não compactuamos com isso.
Os anos passados não teve carnaval porque não tinha dinheiro. Se tiver dinheiro agora, em fevereiro, sei lá, vai ter carnaval. O carnaval é para quê? O carnaval é para dar uma aquecida no tráfico de drogas. O carnaval é para dar uma aquecida na proliferação das DSTs, que depois vai estourar no bolso da saúde pública. O carnaval é para dar uma aquecida nas gestações indesejadas. O carnaval é ótimo. É para dar uma aquecida no comércio de bebida alcoólica. É para dar uma aquecida nos gastos com segurança pública. É para dar uma aquecida no sistema carcerário. É para dar uma aquecida no choro das mães que não sabe que hora os seus filhos vai voltar. Ele é ótimo. Ele traz um grande benefício. E para fazer o exterior dizer que as nossas mulheres são prostitutas. Chega na Europa e pergunta o que um europeu pensa da mulher brasileira. Chega nos Estados Unidos e pergunta o que um americano pensa da mulher brasileira. Vai lá. Vamos num país desse aí, vamos perguntar: o que você acha das nossas mulheres? E aí, queridos, não é um pensamento de uma mente arcaica, não. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, do que eu estou falando. É público e notório isso. O carnaval ele é ótimo para os grandes carregamentos de maconha, de cocaína e de lança-perfume. Ele é muito bom para a venda do crack. Ele é ótimo. Ele aquece o comércio, mas ele aquece os homicídios. Ele aquece a violência sexual. Nós precisamos começar a usar as nossas influências para dizer: nós não concordamos com isso, nós não compactuamos com isso, nós não aceitamos isso. Mas nós ficamos intimidados, com medo das pessoas não gostar do que nós vamos falar. Eu falei para um prefeito aqui da região e disse para ele, falei: cara, você não pode pegar o seu mandato e começar a promover um monte de festa nojenta aí. A mulher dele estava do lado e disse: eu concordo com o senhor, pastor. O senhor está certo. Falei: você não pode fazer isso. Você está me entendendo? Estou. Porque o sonho de um administrador é fazer grandes festas. Você vai no Nordeste, irmãos, a fome está instalada. E um município pobrezinho gasta 150 mil com show. Tranquilo, sem nenhum problema, irmãos. Não tem médico, não tem dentista, não tem nada. Não tem uma cesta básica, não tem nada. A bomba do poço artesiano está quebrada há 2 meses, o município não tem dinheiro para consertar. Mas chega a festa da época, então ele gasta 150 mil com um show e pronto. Esses dias saiu uma matéria boa, ótima, sobre o mercado gospel. A matéria foi muito boa e ela foi uma ação de Deus. Deus ele age poderosamente, irmãos. Essa matéria saiu dizendo o seguinte: eu sou um artista gospel, um cantor. Então você vai me contratar, é 20 mil reais. A prefeitura vai me contratar, é 60 mil reais. Eu achei ótima essa matéria.
Isso é verdade. Quando é o poder público, é 2 vezes mais caro. E esses caras chegam nas praças públicas e dizem: nós profetizamos a redenção dessa cidade, a libertação dessa cidade, e nós os crentes acreditamos, irmãos. Mas de uma pessoa normal ele cobraria 20, do município ele cobra 60. As mazelas desse meio também têm que começar a cair por terra. Nós temos uma música aqui que retrata isso claramente. Quem foi Jesus? Quem são as pessoas atuais? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Coroas, um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar. Tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo
simplicidade Ele trazia no olhar. E tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu. Talvez essa seja uma das grandes verdades. Tudo que Jesus ensinou na sua palavra e coisas como essa aqui que eu acabei de ler são esquecidas. E nós somos bombardeados por informações que não nos faz amar o nosso próximo, mas nos faz egoístas. Que não nos faz querer cuidar das pessoas, que não nos faz querer envolvermos com atos de justiça. Que não nos faz sonhar mais. Você não pode esperar que um Deus que se faz maldito venha te honrar. Que não tinha onde reclinar a cabeça. Como você vai esperar riquezas de um Deus desse? A Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu Senhor. E ele diz que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Então nós precisamos calçar as sandálias da humildade, da simplicidade. Eu quero que você faça uma oração agora, tirando essa coroa de arrogância, de egoísmo, de orgulho, de vaidade que está sobre a sua vida. Desculpa se eu não tenho uma visão de sei lá, de até ludibriar você, me desculpa. Mas eu acredito que você é tão inteligente que não pode ser ludibriado e nem enganado. Há uma sinceridade em você, e essa sinceridade não pode ser corrompida. Se você se tornou uma mulher vaidosa, um homem vaidoso, que serve a Deus pensando em coisas que Ele vai te oferecer e não pelo que Ele é, talvez você pegou o caminho errado e talvez você precisa voltar aos princípios. Eu não sei o quanto a palavra de Deus é importante para você, minha irmã, meu irmão. Eu não sei o que faz diferença na palavra de Deus para você, mas talvez você viva o seu mundo dizendo que é um cristão. Provavelmente você terá problemas na eternidade. Vamos orar. Fale com Deus, você agora. Fale com o Senhor. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade. Levante a sua voz e fale com Deus. E o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou
sou consciente do que isso quer dizer. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado. Se você sentir liberdade, só se você sentir liberdade, abrace umas duas pessoas que estão próximas de você e diga: eu posso te amar porque eu posso te respeitar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.